Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que eu tenho certeza que o livro todo ficou esperando o momento do paredão e ele não chegou. Nossa, pois amor. É. A referência foi eu boa. tava aqui torcendo pra ninguém fazer referência ao Big Brother Brasil. Mas não tem como, gente. Mas o marido já começou com essa. Gente, olha, eu não li a última página dessa vez. Por favor. Até agora, você quer que eu te conte, Carol? Não. Você não sabe como terminou? Não. Quando eu terminei o livro, eu falei, a Carol não pode ler, a Carol não pode ler. Não, eu me comportei bem. Eu sou a Carol Simão e eu tô com o Thiago André Monteiro. Ou se eu fosse reescrevê-lo, eu colocaria André Thiago Monteiro. Morreu cabeludo, com 3 filhas e uma esposa que não era nipo-brasileira. E todo mundo ia acreditar, né? E todo mundo ia acreditar. Se tá escrito, é verdade. É isso, né? Tá certo. Olá, eu sou o Thiago André Monteiro e tá tudo ótimo com a minha vida, tá tudo muito bom. E eu tô aqui com a Dri. Ô, Dri, você tem aí uma gilete pra me doar? Ou quem sabe uma meia dúzia de ovos? Olha isso! Essa gilete eu achei que fosse fazer falta no final do livro, viu? E eu sou a Adriana, eu estou aqui com meu amor, Paulinho, que não gostaria de estar no Ministério do Amor neste exato momento. Pois é, cara. E nós estamos aqui com uma baita responsabilidade. Eu acho que, assim, uma das maiores responsabilidades que a gente já teve no literário, porque esse livro... Até que enfim. Cara, olha, quantos anos a gente já tá gravando de literário? Cara, devia ser um dos primeiros, né? Você pensar em obras clássicas. Olha, há mais de 3 anos que eu falo, vamos ler 1984? Não, mas eu quero ler esse livro há muito tempo. Tan, como que você nunca me indicou esse livro? Terminei o livro brava com o Tan, confesso. Mas nós fomos, encaramos e amamos essa experiência. Isso. E amamos no sentido de, não que, nossa, que delícia de livro de ler, né? É gostoso de ler mesmo. Mas é verdade o que eu falei no último episódio? Que a Revolução dos Bichos é tipo o Hobbit e esse aqui é o Senhor dos Anéis? Muito. Sim, Excelente preparação. Cara, melhor definição. É sério. isso aí, cara. É a Revolução dos Bichos muito mais maduro e trabalhado e com tantos detalhes, com tantas nuances, com tantas camadas. E a gente vai falar sobre essa obra no literário desse mês. Olha, igual o marido falou aí, que é uma das maiores responsabilidades. Gente, de todos os podcasts que a gente gravou literário, eu não lembro de ficar com ansiedade pra gravar igual foi esse livro, mas uma ansiedade no sentido de eu queria poder ter mais conhecimento pra poder falar do livro. Porque assim, o livro, ele expande, né? Assim, na nossa cabeça, ele abre os nossos olhos. E a nossa vida nunca mais vai ser igual depois que lê esse livro. E aquela sabe? sensação, assim, de... Eu nunca vou conseguir atingir a profundidade desse livro. O tanto que ele trabalha a psique humana. Pra mim foi releitura e é isso, meu. Eu reli e, assim, eu sabia, né? Esse é um dos livros que eu não esqueci o que acontecia. É muito marcante. Mas, assim, é absurda a quantidade de coisas que você pega e detalhes por saber a história, né? Relendo. Ai, cara, é um livro pra ler e reler aí a cada 10 anos, assim. E ver que ele sempre continua atual, e né? assustar que ele tá cada vez mais... mais atual, né? Olha aí, marido, eu sei que a gente trouxe um pouquinho o livro do Brasil, quando a gente foi pro Brasil. Mas a próxima vai ter que ser esse, né? Ou se não, ó, eu acho que esse é um livro pra ter em inglês, quem sabe ler em inglês. Por causa das palavras, cara. Tem muita variação nas traduções do português. De Ministério do Pensar, Ministério do Pensamento, SOC, ING, SOCING, ING, SOC. E tantos termos que são variáveis, que se você puder ler, né, no original, acho que vai ser mais legal ainda. Fora que tem a nova língua, né? Que são aquele novo idioma que eles estão escrevendo, né? E que no português tem que adaptar muito, né? Puxar daqui, puxar dali e tal. Tudo bem, que faz sentido também, mas você beber na fonte original é sempre mais legal. Mas eu queria comentar do primeiro contato que eu tive com esse livro, que eu sempre lembro disso. Sempre que eu penso no livro 1984, eu lembro desse primeiro contato. Você lembra, mas é verdade? É real? Então, aconteceu? Isso é do jeito que tá na minha memória. Vamos ficar o podcast inteiro assim agora, né? Eu não lembro se foi antes
durante ou depois do ano de 84. Mas eu lembro que eu era criança e com os meus pais nós fomos na casa de um senhor muito querido pra nós. A gente foi na casa deles, não lembro fazer o quê, algum compromisso que meus pais tinham lá. E eu lembro que em cima da mesa da sala de estar dele tinha o livro 1984 e me chamou a atenção. Eu lembro que eu cheguei e fiquei olhando assim e ele virou pra mim e falou: olha só esse livro, já ouviu falar? Eu falei não. Ele falou: esse livro foi escrito em 1948. Eu gravei isso na mente. Depois que eu fui descobrir que na verdade foi em 49. Foi publicado em 49, pode ter sido escrito em 48, que é 84 invertido, né? E ele imaginou como seria 1984. E eu só fiquei com isso na mente. Depois eu fui descobrindo do que se tratava e tal, com o passar do tempo. Mas lendo o livro, todo o tempo eu lembrava disso. Não só porque ele foi escrito muito antes, mas porque esse senhor que estava me explicando tinha vivido as mesmas coisas que eu estava vivendo enquanto estava lendo aquele livro. Sabe? Essa experiência, assim, de... Eu falei, nossa, eu tô descobrindo isso agora, aos meus 46 anos de vida. Ele já lá, né, na idade dele, que ele tinha, talvez devia ter até mais do que isso, ele já tinha vivido aquela experiência que eu estava vivendo só agora na minha vida, sabe? Isso é uma experiência meio transcendental, assim, de você entender como as histórias permanecem, como elas já impactaram tanta gente durante a história até chegar na gente, e a gente ter vivido até hoje sem conhecê-la, né? E o doido é que o Paulinho contou essa história pra mim antes de começar, e ele ficava, eu acho que a gente tava nos anos 80. Aí ele fazia as contas, não, mas pera, eu não lembro. Será que foi? Não, mas eu era falei criança assim, não, e tal. Eu ele não falou, devia ter menos de 5 anos. Não, e aí ele devia falou ter um assim, pouco mais. A minha memória tá muito esquisita, porque às vezes, assim, eu penso que eu era mais novo, e aí depois já transporta a memória pra outra coisa, eu já era mais velho. Aí, sabe, eu falei, cara, mas é muito isso que o livro fala das nossas memórias, cara. Sem contar as inúmeras vezes que eu já comecei a ler esse livro. Eu tinha ele no também. Kindle há um tempão, e eu começava a ler e não passava do primeiro capítulo, não porque não gostava, mas porque não tinha uma motivação pra continuar, sabe? Eu sempre pensava, tem que continuar, apareciam outras coisas e tal. Ponto pro literário. Aí o literário veio, a gente vai ler, aí o compromisso, aí não tem como falhar e, assim, zero arrependimento, muito pelo contrário, arrependimento de não ter lido há muito mais tempo e tá relendo agora, né? A dúvida é se esse senhor aí que você contou, ele achou a previsão, né, do Orwell e do futuro tão inverossímil ou tão verossímil quanto a gente acha hoje. Eu não sei como que foi visto esse livro em 1984, né, porque eu acho que já tinha muitos paralelos que dava pra se fazer com a tecnologia que existia na época, mas nada próximo do que a gente tem hoje, né, das condições de ser observado mesmo todo o tempo, como a gente e não só ser observado, mas ser rastreado, dissecado, né, em muitas cara, partes. Você coloca seu nome no Google, é assustador. Isso é só um detalhe, né? né? Do celular ouvindo você falar, a gente já conversou isso tantas vezes. E agora você joga na inteligência artificial, o ChatGPT, cria até imagem de vocês. Não. Cara, e cria histórias pra vocês. Se você pergunta quem é Paulinho De Gasperi, ele vai inventar uma história doidinha, assim, sabe? Não tem nada a ver. E daqui a pouco isso vai ser a verdade. Se tá na internet é verdade. É real, como todo mundo né? já sabe. Mas, ó, uma curiosidade sobre o livro em 1984 foi que a gente assistiu o filme com o John Hurt. Assistimos agora, depois de ter lido o livro. A gente assistiu o filme. E o filme, ele é muito... Ele é assim, ele é um resumo que quem leu o livro vai preenchendo as lacunas. O filme não tem a profundidade, claro que não, mas é bem superficial. E assim, no livro a gente vê muitos pensamentos do Winston o tempo todo. E no filme, se eles ficarem assim, colocando narração em off o tempo todo, ia ficar muito chato e tal. Então você acaba concluindo muita coisa por observação. Eu até fiquei com dúvida se o filme por si só, se ele funciona, né, amor? Mas a coisa mais curiosa e o maior mérito do filme é que ele foi gravado em 1984, em Londres, durante o período que se passa o livro. E a cena, e tem uma cena que ele está na casa dele, a cena inicial do livro, que ele está na casa dele, ele saca o livretinho e escreve 4 de abril de 1984, foi gravado no dia 4 de abril de 1984. Isso é pra aplaudir de pé. Mas, gente, o filme não é ruim, tá? Não é ruim. Não é ruim. Mas ele se complementa muito bem com o livro. Com a nossa cabeça. Eu acho que ele sozinho não funcionaria mesmo, não. A gente não se importa tanto com os personagens e também nem entende tanto qual
é a discussão por trás de tudo, né? O subtexto, né, amor, por trás de tudo. O subtexto você tem que encaixar com o seu conhecimento do livro, senão vira uma história interessante, mas rasa, né? Porque é impossível você dar uma profundidade necessária. Mas, Paulinho, naquela linha de vamos ler um autor de cada lugar do mundo a cada mês, a gente já tá fazendo um cheque na Inglaterra, é isso? Na Índia. Levantando Ele a bola nasceu pra na você levar esse Índia. assunto, pô. Não, mas isso é só uma brincadeira, porque ele é filho de ingleses. A Índia, na época, era uma colônia inglesa, então ele nasce em território inglês e já de criança ele volta pra Inglaterra pra estudar. Então, assim, ele nem viveu na Índia de verdade, mas a gente conta porque, enfim, ele nasceu em território Mas a gente já tinha indiano. lido Revolução dos Bichos também. Não, mas esse ano, a gente tá fazendo as contas pra esse ano. Entendi. É. E eu achava que fazia menos tempo que a gente gravou sobre a Revolução dos Bichos, já faz 3 anos, foi o Literário Nossa. 45. Ainda bem que a gente gravou ela primeiro, porque senão ia estragar a Revolução dos Bichos depois desse. É verdade. Inclusive, eu acho que essa é a ordem pra ser lida, né? Primeiro, Revolução dos Bichos. Ó, gente, depois que a gente terminou de gravar esse livro, eu pesquisei fóruns, vídeos, YouTube, como sempre, né? Pra poder fazer a gravação. E eu vi que tem algumas crianças, adolescentes, que leem na escola, porque é indicado na escola pra ler. Mas eu, Ou de verdade... 1984. 1984. Eu Acho que tem fico... que ter pelo menos o ensino médio, não? Então, Sim. essa ensino é a médio minha tá focado opinião, no vestibular cara. também. Porque vai Essa é a minha faltar opinião. profundidade, Vai eu faltar acho, de profundidade, conhecimento de pois é. vida. Dá pra O pegar. Revolução dos Bichos, ok. Também, Mas eu não, acho também tem uma camada lá, a gente até falou na época, a Revolução dos Bichos tem a camada mais assim da Revolução, dos bichos, né, da fazenda e tal, mas tem a camada política intensa por baixo, e quanto mais experiência tem na vida, mais você vai captar essas outras camadas, Mas né? esse aqui não é só política, sabe? Não é só revolução. Ele é Isso pesado, aqui é... né? Ufa. A gente vai falar ao longo do programa, sabe? Ah, mas eu acho que bem mentorado no ensino médio vai muito bem, viu? Sim, com acompanhamento, né? Acompanhamento dos pais ou e dos muita professores. discussão, porque o que me dá dó é a questão de você absorver o máximo de coisa que o livro te oferece, sabe? Sim, e eu acho sim. que um adolescente de 16... Por exemplo, o meu filho tem 14 anos. A gente tava contando um pouco da história. A gente tá até fazendo piadinha aqui sobre o livro em casa. E a gente tava na metade do livro contando pra ele, a gente falou, nossa, André, esse é um livro que você ia gostar de ler. Porque a gente ainda tava na camada investigativa da coisa, né? Das suposições e tal. Mas da metade pra frente o livro fica bem mais pesado. A gente pensou, não, acho que Deixa 14 anos ainda é pouco pra ler esse livro. Não que ele não poderia ler ou não entenderia, mas eu acho que com mais vivência ele absorveria melhor e ele gostaria melhor, entendeu? Ele ia... E acho bom Sabe, se explicar pros deliciar ouvintes melhor, esse pesado aí, viu, Paulinho? Porque, assim, É ele verdade. não é erótico, ele não Não. é assassinatos, assim, sanguinário nesse sentido, sabe? Ele é politicamente, ou sei lá, não sei nem termos aqui, mas precisa de vivência pra compreender a profundidade dele. A gente tá falando de um regime autoritário que quer impor a sua maneira de pensar. E a gente sabe o que um regime autoritário faz pra impor a sua maneira de pensar. Como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade, antes e depois do livro ter sido escrito. Então é mais ou menos nesse sentido. Mas falando do George Orwell, George Orwell. o Revolução dos Bichos ele escreveu no finzinho da Segunda Guerra Mundial, em 1945, falando sobre as questões políticas que estavam presentes na época, que eram muito diferentes das que a gente tem hoje. Fim da Segunda Guerra Mundial, democracia estava emergindo, as pessoas estavam entendendo o que era democracia, estavam terminando, muitos países terminando a monarquia e substituindo pela democracia, estavam nesse processo, e ele se dizia um socialista democrático. Ele não estava nem a favor da monarquia e nem a favor do comunismo. Ele estava... Ele incomodava todo mundo, é isso? Isso. Mesmo a galera do lado dele. E não é o socialista democrático do PSDB, né, de hoje. É em um outro momento, esquerda e direita na época pensavam em coisas bem diferentes do que pensavam hoje. E quando ele cria esses personagens, ele traz, primeiro na Revolução dos Bichos, que faz um certo sucesso. Até então, ele não era conhecido por ser escritor. Apesar de já ter publicado alguns livros, ele vivia muito do jornalismo. Por um tempo, ele foi pra guerra, ele veio pra Espanha, mais um livro conectado com a Espanha. Em 1936, ele foi enviado, né, como soldado inglês para combater a guerra civil aqui contra o general Franco, né, contra o comunismo. Que é uma ditadura, que é um totalitarismo. Contra o Partido Comunista da época aqui. Ele lutou, ele foi